Você já parou para pensar no tempo? Não como os ponteiros de um relógio ou as páginas de um calendário, mas como uma força invisível que nos empurra para a frente sem descanso, sem exceção. É uma correnteza silenciosa na qual todos nós navegamos, desde o nosso primeiro suspiro até o último. Sentimos o seu peso quando olhamos para uma foto antiga e não reconhecemos a pessoa que éramos. Sentimos a sua velocidade quando uma semana se transforma em um mês e um mês em um ano, num piscar de olhos. E em algum momento, todos nós já tivemos o mesmo desejo, a mesma fantasia secreta. E se pudéssemos controlar essa correnteza? E se por um instante pudéssemos nos soltar do fluxo e escolher para onde ir? Para trás, para reviver um abraço, para consertar um erro, para ouvir uma voz mais uma vez, ou para a frente, para espiar o que nos espera, para saber se nossos sonhos se realizarão, para acalmar a ansiedade do desconhecido. Essa fantasia, esse anseio humano tão profundo, tem um nome que ecoa em histórias, filmes e nos cantos mais profundos da nossa imaginação: a viagem no tempo. Mas o que é o tempo, afinal? Para a maioria de nós, é uma linha reta. Um passado que ficou para trás, um presente que estamos vivendo e um futuro que ainda não chegou. Uma via de mão única. Mas a física, a ciência que tenta decifrar as regras do universo, nos oferece uma perspectiva muito mais estranha e maravilhosa. Para a física, o tempo não é apenas uma medida de duração. Ele é uma dimensão. Pense nisso por um momento. Nós vivemos em um mundo com 3 dimensões espaciais. Você pode se mover para a frente e para trás, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Você tem liberdade para navegar nessas 3 direções. Mas e a 4ª dimensão? A 4ª dimensão, segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, é o próprio tempo. Vivemos em um tecido que ele chamou de espaço-tempo. Uma malha invisível que une todas as 3 dimensões do espaço com a dimensão do tempo. Tudo o que existe, desde uma pequena partícula de poeira até a maior das galáxias, está se movendo através deste espaço-tempo. Aqui é onde a ideia de viagem no tempo deixa de ser apenas um sonho e passa a ser uma possibilidade teórica. Einstein nos mostrou algo revolucionário. O tempo não é absoluto. Ele não passa da mesma forma para todo mundo, em todos os lugares. O tempo é relativo. A velocidade com que você se move pelo espaço afeta diretamente a velocidade com que você se move pelo tempo. Quanto mais rápido você viaja pelo espaço, mais devagar o tempo passa para você em comparação com alguém que está parado. Isso não é uma teoria maluca. É um fato científico comprovado. Os satélites de GPS que orbitam a Terra, por exemplo, precisam ajustar seus relógios constantemente. Eles se movem a uma velocidade tão alta que o tempo para eles passa um pouquinho mais devagar do que para nós aqui na superfície. Se esses ajustes não fossem feitos, o sistema de GPS acumularia erros de quilômetros em apenas um dia. É uma pequena viagem no tempo acontecendo agora mesmo, sobre as nossas cabeças. Essa ideia nos leva a uma forma de viagem no tempo que é, segundo as leis da física que conhecemos, totalmente possível. A viagem para o futuro. Imagine um cenário conhecido como o paradoxo dos gêmeos. Temos 2 irmãos gêmeos idênticos. Um deles permanece na Terra, vivendo sua vida normalmente. O outro embarca em uma nave espacial capaz de viajar a uma velocidade próxima à da luz, digamos 99% da velocidade da luz. Ele viaja pelo espaço por alguns anos, segundo o seu próprio relógio, e depois retorna à Terra. Para o gêmeo que viajou, talvez 5 anos tenham se passado. Ele comeu, dormiu, envelheceu 5 anos. Mas ao pousar de volta em nosso planeta, ele encontra uma surpresa chocante. Seu irmão, que ficou aqui, não está 5 anos mais velho. Ele está 50, 60, talvez 70 anos mais velho.
Seus amigos de infância são idosos. O mundo que ele conhecia mudou drasticamente. Ele não quebrou nenhuma lei da física. Ele simplesmente viajou para o futuro da Terra. Ele pulou décadas em questão de anos. Essa é a essência da dilatação do tempo. É a prova de que a via de mão única do tempo pode ter atalhos. O problema, claro, é a tecnologia. Construir uma nave que possa chegar perto da velocidade da luz exigiria uma quantidade de energia que supera tudo o que a humanidade já produziu. Estamos falando de uma energia comparável à de estrelas inteiras. É um desafio de engenharia tão colossal que está completamente fora do nosso alcance hoje. Mas a possibilidade teórica permanece. As leis do universo permitem. Se um dia a humanidade dominar fontes de energia tão vastas, a viagem para o futuro pode se tornar uma realidade. Mas vamos deixar a tecnologia de lado por um instante e pensar nas implicações. Se você tivesse um bilhete para essa viagem só de ida para o futuro, você o usaria? O que o motivaria? A curiosidade de ver como a humanidade evoluiu? A esperança de encontrar curas para doenças? Ou talvez a vontade de escapar de uma vida presente que não o satisfaz? Seria um ato de coragem ou de covardia? Você chegaria a um mundo onde todos que você amou já se foram. Suas memórias, sua cultura, suas referências, tudo seria parte de um passado distante, material de museus e livros de história. Você seria um estranho em uma terra desconhecida, um fantasma do passado, assombrando um futuro que não é seu. A solidão seria imensa. Valeria a pena? O conhecimento do amanhã compensaria a perda de tudo o que você conhece hoje? Outra forma teoricamente possível de viajar para o futuro envolve a gravidade. Einstein também nos mostrou que a gravidade não é uma força, como Newton pensava, mas sim uma curvatura no tecido do espaço-tempo. Objetos com muita massa, como planetas e estrelas, deformam esse tecido, como uma bola de boliche deforma um lençol esticado. E essa curvatura não afeta apenas o espaço, ela afeta o tempo. Quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo passa. Esse efeito também já foi medido. O tempo passa um pouquinho mais devagar, ao nível do mar, do que no topo de uma montanha, porque a gravidade é ligeiramente mais forte. A diferença é minúscula, quase imperceptível, mas está lá. Agora, imagine um lugar com uma gravidade absurdamente intensa, como a beirada de um buraco negro. Um buraco negro é um objeto tão massivo e denso que sua gravidade curva o espaço-tempo de forma extrema. Se uma espaçonave pudesse orbitar um buraco negro supermassivo por um tempo, sem cair nele, o tempo para os tripulantes passaria muito, mas muito mais devagar do que para o resto do universo. Eles poderiam passar algumas horas orbitando esse gigante cósmico, e quando voltassem para casa, descobririam que milênios se passaram na Terra. Eles teriam, mais uma vez, viajado para um futuro distante. Essa ideia, popularizada em filmes de ficção científica, tem uma base sólida na física real. Os buracos negros são, em teoria, máquinas do tempo naturais. O universo está cheio delas, portais silenciosos para o futuro, esperando por viajantes audaciosos o suficiente para se aproximarem. Isso nos faz questionar a própria natureza da nossa existência. Estamos todos viajando no tempo, para o futuro, a uma velocidade de 1 segundo por segundo. Mas essa velocidade não é fixa. Ela muda, mesmo que de forma sutil, dependendo da sua velocidade e da gravidade ao seu redor. A sua cabeça, por estar um pouco mais longe do centro da Terra do que os seus pés, está envelhecendo um pouquinho mais rápido. A diferença é infinitesimal, mas real. Somos todos, em um nível fundamental, viajantes do tempo com velocidades ligeiramente diferentes. Essa exploração da viagem para o futuro, permitida pelas leis conhecidas da física, abre um leque de perguntas.
Se a humanidade um dia conseguir fazer essas viagens, como a sociedade seria organizada? Teríamos turistas do tempo? Pessoas que pulam séculos para ver o futuro, trazendo consigo ideias e doenças do passado? Como seriam as leis para regular isso? E como isso afetaria nossa percepção da vida e da morte? Se você pudesse viver 1000 anos do ponto de vista da Terra, pulando de era em era, o que significaria ter uma vida? O conceito de gerações, de legado, de construir um mundo melhor para nossos filhos, tudo isso mudaria de figura. Pense na psicologia de um viajante do tempo. Ao chegar no futuro, ele poderia ler sobre a sua própria vida nos registros históricos. Veria as consequências de todas as suas escolhas, os caminhos não percorridos, o impacto que teve nas pessoas que deixou para trás. Seria uma forma de autoconhecimento final ou uma tortura insuportável. Ver o resultado final da sua vida sem a capacidade de mudar nada, pois o passado já aconteceu. É um pensamento que nos leva à fronteira entre a física e a filosofia. A viagem no tempo para o futuro, embora tecnologicamente distante, nos força a confrontar o que significa ser humano, o que significa viver uma vida limitada por uma única passagem, em uma única direção, neste rio que chamamos de tempo. Por enquanto, estamos presos a essa correnteza. Mas as leis do universo sussurram que existem outras possibilidades, outros caminhos, esperando para serem descobertos nas profundezas do espaço e do tempo. E essa é apenas a metade da história. A viagem para o futuro é a parte fácil. A verdadeira complexidade, os verdadeiros paradoxos e os maiores mistérios começam quando nos atrevemos a fazer a pergunta mais perigosa de todas. E se pudéssemos voltar? Viajar para o futuro, como vimos, é uma dança com as leis do universo. Uma dança complicada, que exige velocidades extremas ou a proximidade de gigantes gravitacionais, mas ainda assim uma dança permitida pelas regras da física. A porta para o amanhã, embora trancada por nossa limitação tecnológica, não está selada. As chaves teóricas existem, mas quando viramos o nosso olhar na direção oposta, quando ousamos sonhar em retroceder na correnteza do tempo, a conversa muda drasticamente. Viajar para o passado não é apenas um desafio de engenharia. É um confronto direto com a lógica mais fundamental da nossa realidade, o princípio de causa e efeito. Em nosso mundo, as coisas acontecem em uma ordem específica. Uma semente é plantada, e então uma árvore cresce. Uma pedra é atirada, e então a janela se quebra. A causa sempre vem antes do efeito. Essa é a flecha do tempo. Uma direção única e aparentemente inquebrável que governa tudo. Desde a forma como uma xícara de café esfria, até a maneira como envelhecemos. Rebobinar essa fita, viajar para o passado, significaria a possibilidade de colocar o efeito antes da causa. Significaria a possibilidade de ver os cacos de vidro se juntarem para formar uma janela, que então espera pela pedra que ainda não foi atirada. É uma ideia que parece violar o bom senso e, mais importante, as leis da termodinâmica, que ditam que a desordem ou entropia no universo sempre tende a aumentar. O tempo, para a física, parece ser a medida desse aumento da desordem. Como então poderíamos revertê-lo? Apesar dessa barreira aparentemente intransponível, a imaginação humana e a física teórica encontraram algumas frestas, algumas passagens hipotéticas que poderiam talvez nos levar de volta. Uma das mais fascinantes é a ideia de uma ponte de Einstein-Rosen, mais conhecida pelo nome popular de buraco de minhoca. Imagine o tecido do espaço-tempo como uma folha de papel. Para ir de um ponto a outro, você normalmente viajaria pela superfície da folha. Mas e se você pudesse dobrar o papel, aproximando os dois pontos, e atravessar a folha com um lápis?
O furo no papel seria um atalho, um túnel através do próprio espaço-tempo. Isso é um buraco de minhoca. Em teoria, ele poderia conectar não apenas dois lugares distantes no espaço, como duas galáxias diferentes, mas também dois pontos diferentes no tempo. O truque para transformar um túnel espacial em um túnel temporal seria, novamente, usar a relatividade de Einstein. Imagine que conseguimos criar um buraco de minhoca. As duas bocas desse túnel estão no mesmo lugar e no mesmo tempo. Agora, pegamos uma dessas bocas e a colocamos em uma nave espacial super rápida. Nós a levamos para uma viagem próxima à velocidade da luz por, digamos, 1 ano. E depois a trazemos de volta, colocando-a ao lado da boca que ficou parada na Terra. Por causa da dilatação do tempo, para a boca que viajou, apenas 1 ano se passou. Mas para a boca que ficou na Terra, 10 anos se passaram. O resultado? O túnel agora conecta dois momentos diferentes. Entrar pela boca que viajou e sair pela que ficou parada significaria sair 10 anos no passado. Teríamos criado uma máquina do tempo. O problema? Buracos de minhoca são criaturas puramente teóricas. Nunca vimos um. E a física que os descreve sugere que eles seriam terrivelmente instáveis. Eles se fechariam em um instante, a menos que fossem mantidos abertos por uma substância exótica e misteriosa, algo com energia negativa ou massa negativa. É um tipo de matéria que, se existisse, teria propriedades bizarras, como ser repelida pela gravidade em vez de atraída. Não temos ideia se essa matéria exótica existe ou se podemos criá-la. Sem ela, a porta para o passado, através de um buraco de minhoca, permanece firmemente fechada. Mas vamos supor por um momento que superamos todos esses obstáculos. Conseguimos construir nossa máquina do tempo. A porta para o passado está aberta. É aqui que os problemas realmente começam. Não são mais problemas de física ou engenharia, mas de pura lógica. Entramos no reino dos paradoxos, quebra-cabeças que ameaçam desfazer a própria estrutura da realidade. O mais famoso de todos é o paradoxo do avô. A história é simples e aterrorizante. Um viajante do tempo constrói sua máquina, volta 50 anos no passado e encontra seu próprio avô quando ele era um jovem, muito antes de conhecer sua avó. Por acidente ou de propósito, o viajante causa a morte de seu avô. O que acontece em seguida? Se o avô morreu jovem, ele nunca conheceu a avó. Eles nunca se casaram. O pai ou a mãe do viajante nunca nasceu. E, consequentemente, o próprio viajante do tempo nunca nasceu. Mas, se ele nunca nasceu, como ele pôde construir uma máquina do tempo e voltar ao passado para matar seu avô? A história se contradiz. É uma impossibilidade lógica, um nó que não pode ser desatado. A simples existência de uma máquina do tempo que permite a viagem ao passado parece criar uma contradição que a impede de existir. Esse paradoxo nos força a buscar soluções. Talvez o universo tenha um tipo de sistema de proteção. Talvez, ao voltar no tempo, você simplesmente não consiga matar seu avô. A arma falharia. Você tropeçaria. Um pombo desviaria a bala. O universo, de alguma forma, conspiraria para garantir que o evento que levou ao seu nascimento acontecesse, não importa o que você fizesse. Essa é a ideia de que o passado é fixo e imutável. Você pode visitá-lo, observá-lo, talvez até interagir com ele, mas não pode mudá-lo de forma a criar um paradoxo. Sua presença no passado já faria parte da história, um evento que sempre esteve lá. Você não estaria mudando o passado, mas sim cumprindo seu papel nele. Outra solução possível é a teoria dos múltiplos universos, ou muitos mundos. Nessa visão, cada vez que você volta no tempo e faz uma mudança significativa, você não altera a sua própria linha do tempo. Em vez disso, você cria uma nova linha do tempo, uma realidade paralela. No momento em que você impede seu avô de conhecer sua avó, o universo se divide.
Em uma realidade, a original, tudo continua como sempre foi. E você nasce. Na nova realidade que você criou, seu avô não tem filhos, e uma versão sua nunca existirá. Você, o viajante, estaria então preso nessa nova linha do tempo, um universo alternativo que você mesmo criou, sem a possibilidade de voltar para o seu mundo original, pois ele agora segue um caminho diferente. Isso resolve o paradoxo lógico, mas cria um cenário infinitamente complexo, com um número incontável de universos se ramificando a cada decisão. Cada escolha, cada mudança, por menor que seja, daria origem a um novo cosmos. Existe ainda um outro tipo de paradoxo, talvez mais sutil, mas igualmente perturbador. O paradoxo da predestinação, também conhecido como laço temporal ou paradoxo de Bootstrap. Este não envolve contradições, mas sim círculos. Imagine que um inventor está tentando construir uma máquina do tempo, mas não consegue resolver a equação final. Um dia, um velho misterioso aparece e lhe entrega um caderno dizendo: "Aqui está a solução." O inventor usa as equações do caderno, constrói a máquina, fica rico e famoso. Muitos anos depois, já idoso, ele pega o mesmo caderno, entra em sua máquina do tempo, volta ao passado e o entrega a si mesmo quando era jovem. A pergunta é: de onde vieram as informações do caderno? O jovem inventor as copiou do velho, e o velho as copiou do jovem. A informação parece ter surgido do nada, presa em um laço eterno, sem um ponto de origem. O mesmo pode acontecer com um objeto. Imagine que você é um grande admirador de um relógio de bolso antigo. Você o compra em um antiquário. Um dia, você viaja 100 anos para o passado e presenteia o relojoeiro original com aquele mesmo relógio. Ele o estuda, copia o design e começa a produzir uma linha de relógios idênticos. Um desses relógios passa de geração em geração, até que um dia, 100 anos depois, ele vai parar no antiquário onde você o comprou. O relógio parece não ter um ponto de criação. Ele sempre existiu, preso nesse ciclo. Esses paradoxos não quebram a realidade, mas desafiam nossa compreensão de origem e criação. Eles sugerem que, em um universo com viagem no tempo, algumas coisas podem simplesmente existir sem nunca terem sido criadas. Essas ideias, esses quebra-cabeças lógicos, transformam a viagem ao passado em um labirinto filosófico. Se o passado é imutável, então o livre-arbítrio é uma ilusão? Se nossas ações do passado já estão escritas na história, significa que todas as nossas ações no presente e no futuro também já estão predeterminadas? Somos apenas atores em uma peça cujo roteiro já foi escrito? Por outro lado, se a teoria dos múltiplos universos for verdadeira, qual é a responsabilidade de um viajante do tempo? Cada mudança cria um novo mundo. Salvar uma vida poderia, em teoria, criar um universo onde um desastre muito maior acontece. Quem teria o direito de brincar de Deus, de decidir quais universos devem nascer e quais devem ser deixados para trás? A viagem no tempo para o passado, portanto, é muito mais do que uma questão de física. É uma questão sobre a natureza da realidade, do destino e da escolha. É um espelho que reflete nossas maiores esperanças de corrigir nossos erros, mas também nossos medos mais profundos de que nossas ações possam ter consequências inimagináveis e incontroláveis. O labirinto dos paradoxos nos deixa em uma encruzilhada. De um lado, a lógica férrea que diz que o passado não pode ser alterado sem que a realidade se desfaça. Do outro, as soluções fantásticas de universos paralelos ou de um destino imutável. A viagem ao passado parece, para a nossa compreensão atual, um sonho trancado por fechaduras que nós mesmos criamos. As fechaduras da lógica. Mas a mente humana é curiosa. Nós olhamos para portas trancadas e nos perguntamos se alguém, de alguma forma, já encontrou a chave.
E se, apesar de tudo, a viagem no tempo não for apenas uma teoria para o futuro, mas algo que já aconteceu? E se os viajantes do tempo não estiverem em naves espaciais distantes, mas caminhando entre nós, agora mesmo, como fantasmas silenciosos de um amanhã que ainda não vimos ou de um ontem que já esquecemos? Antes de procurar por evidências no mundo exterior, vamos fazer uma viagem para dentro. Vamos tentar imaginar o que significaria ser, de verdade, um viajante do tempo. Qual seria o custo humano, a bagagem emocional de alguém que deixou sua própria era para trás? A primeira sensação, provavelmente, não seria de poder ou de aventura, mas de um profundo e esmagador deslocamento. Seria a solidão em sua forma mais pura. Imagine chegar ao nosso presente vindo de, digamos, 200 anos no futuro. A tecnologia que para você é trivial, como a comunicação instantânea por pensamento ou a energia limpa e ilimitada, não existe aqui. E a tecnologia que para nós é comum, como nossos carros a combustão ou nossos celulares, lhe pareceria arcaica, estranha, talvez até ineficiente. A barreira não seria apenas tecnológica, seria cultural. As piadas, as referências a filmes e músicas, as normas sociais, a maneira como as pessoas se vestem, falam e interagem, tudo seria alienígena para você. Você seria como um antropólogo em uma tribo desconhecida, tentando desesperadamente se misturar, mas sempre com o medo de cometer um erro, de dizer a palavra errada, de revelar que você não pertence àquele lugar. Cada conversa seria um campo minado. Você não poderia falar sobre sua casa, sua família, seus amigos, pois eles simplesmente não existem neste tempo. Você seria uma pessoa sem passado, uma folha em branco, e ao mesmo tempo carregaria o peso de um futuro que ninguém mais conhece. Pense no fardo desse conhecimento. Imagine saber a data de uma grande catástrofe natural, de uma crise econômica devastadora ou de uma guerra que mudará o mapa do mundo. O que você faria com essa informação? Tentaria avisar as pessoas? Quem acreditaria em você? Você seria tratado como um louco, um charlatão. E se por um milagre alguém o levasse a sério, suas ações poderiam inadvertidamente piorar a situação, criando um pânico que causa ainda mais danos. Ou voltando aos paradoxos, talvez o próprio universo o impedisse de fazer qualquer mudança significativa. O conhecimento do futuro se tornaria uma tortura, um segredo que o isolaria ainda mais do mundo ao seu redor. Você assistiria aos eventos se desenrolarem, exatamente como a história que você aprendeu na escola, sentindo-se completamente impotente. Essa existência fantasmagórica se estenderia a todos os aspectos práticos da vida. Um viajante do tempo não teria documentos. Sem certidão de nascimento, sem identidade, sem histórico escolar ou profissional. Como essa pessoa conseguiria um emprego? Como abriria uma conta em banco? Como alugaria uma casa? Ela estaria vivendo nas sombras da sociedade, invisível para o sistema. Qualquer doença ou ferimento se tornaria um risco imenso, pois procurar ajuda médica poderia expor anomalias biológicas ou a ausência de registros. A vida de um viajante do tempo seria uma constante improvisação, uma luta pela sobrevivência em um mundo que não foi feito para ele. É com essa imagem em mente, a de um indivíduo isolado e deslocado, que podemos olhar para as supostas evidências de viajantes do tempo que pontilham nossa história. Não como provas concretas, mas como ecos dessa fantasia. A internet está repleta de fotografias antigas com detalhes anacrônicos. Talvez a mais famosa seja a de uma multidão na reabertura de uma ponte no Canadá, em 1941. No meio das pessoas com chapéus e casacos da época, há um homem que parece deslocado. Ele usa óculos escuros de aparência moderna, uma camiseta com um logotipo estampado e parece segurar uma câmera portátil. Ele ficou conhecido como o viajante do tempo hipster.
Seria ele uma prova? Uma análise mais cuidadosa, no entanto, revela que todos os itens que ele usa, embora incomuns para a época, já existiam. Os óculos de sol daquele estilo eram fabricados, camisetas estampadas eram usadas por equipes esportivas e a câmera era um modelo de fato disponível naquele período. Ele não era um viajante do tempo, mas apenas um homem com um estilo à frente de seu tempo. Outro caso famoso vem de um material extra de um filme de Charlie Chaplin, de 1928. Nas imagens, uma mulher passa ao fundo, segurando algo na orelha e parecendo falar sozinha. A semelhança com alguém falando em um telefone celular é impressionante e perturbadora. Como isso seria possível décadas antes da invenção do aparelho? A explicação mais provável e muito menos fantástica é que ela estaria segurando um dos primeiros modelos de aparelho auditivo, que eram grandes e portáteis. A conversa seria apenas ela reagindo aos sons que estava ouvindo pela primeira vez. Essas histórias nos dizem mais sobre nós mesmos do que sobre a viagem no tempo. Elas mostram nosso desejo de encontrar o extraordinário no ordinário, de acreditar que a história não é tão simples como parece. E nenhuma história ilustra melhor essa fascinação do que a saga de John Titor. No ano 2000, um homem usando esse pseudônimo começou a postar em fóruns da internet. Ele afirmava ser um soldado americano do ano de 2036. Sua missão, segundo ele, era voltar ao ano de 1975 para obter um computador antigo, um IBM 5100, que continha uma função necessária para depurar códigos de computador antigos no futuro dele. Ele dizia que tinha parado no ano 2000 por razões pessoais. John Titor não era vago. Ele descreveu seu mundo, um futuro devastado por uma breve guerra nuclear que levou a uma guerra civil nos Estados Unidos. Ele falou sobre a tecnologia de sua época e, mais importante, descreveu em detalhes técnicos o funcionamento de sua máquina do tempo. Ele até publicou diagramas e manuais. Sua máquina, segundo ele, era uma unidade de distorção de gravidade montada em um carro. Suas histórias eram cativantes e detalhadas, e ele respondia pacientemente às perguntas de centenas de pessoas curiosas. Ele fez algumas previsões, a maioria das quais não se concretizou. Então, na primavera de 2001, ele anunciou que estava voltando para seu tempo e desapareceu, nunca mais sendo visto. Quem era John Titor? A investigação mais provável aponta para um especialista em computadores da Flórida, mas ninguém nunca assumiu a autoria. A história de Titor se tornou uma das primeiras grandes lendas da internet. Ele não era apenas um suposto viajante do tempo. Ele era um personagem complexo, com uma história de fundo rica e uma personalidade consistente. Ele representa o arquétipo do que esperamos de um viajante do tempo. Alguém com conhecimento, um propósito e um aviso sobre os perigos que nos aguardam. Ele era um eco de nossas próprias ansiedades sobre o futuro e a tecnologia. Outras lendas urbanas falam de viajantes do tempo usando seu conhecimento para ganho pessoal, como a história de Andrew Carlson, um homem que supostamente foi preso em 2003 por manipulação do mercado de ações. Ele teria transformado $800 em 350 milhões de dólares em apenas 2 semanas, fazendo 126 negociações de alto risco sem uma única perda. Quando interrogado, sua única defesa foi que ele era um viajante do tempo vindo do ano de 2256 e que seu conhecimento dos altos e baixos do mercado era simplesmente história. A história foi amplamente divulgada, mas sua origem parece ser um tabloide de notícias satíricas. Não há registros oficiais da existência ou da prisão de Andrew Carlson. É uma história inventada, mas uma que toca em um ponto sensível. Se você pudesse viajar no tempo, você não usaria esse poder para melhorar sua própria vida?
Essas histórias, da foto do hipster ao soldado do futuro, funcionam como mitos modernos. Elas nos permitem explorar as possibilidades e os perigos da viagem no tempo de uma distância segura. Elas alimentam nossa esperança de que o tempo não seja uma prisão, de que existam saídas. Talvez, no fundo, queiramos acreditar em viajantes do tempo porque isso significa que a humanidade sobrevive. A simples existência de um visitante do futuro, não importa quão sombrio seja o futuro que ele descreva, é uma prova de que teremos um futuro. É um sinal de que, apesar de nossas guerras, de nossas crises e de nossos erros, nós conseguimos. E essa talvez seja a mensagem mais reconfortante de todas. Deixamos para trás as lendas e os mitos, as fotos granuladas e as histórias contadas nos cantos escuros da internet. Exploramos o que significaria ser um viajante, um fantasma em uma época que não é a sua. E em toda essa jornada, nós assumimos uma coisa como verdade: que o tempo é um lugar para onde se pode ir. Nós o imaginamos como uma estrada, um rio, uma linha que se estende para trás, para o passado, e para a frente, para o futuro. A viagem no tempo, em nossa imaginação, é o ato de se mover ao longo desse caminho. Mas e se essa premissa, a mais básica de todas, estiver errada? E se o tempo não for um rio pelo qual navegamos, mas algo completamente diferente? Para realmente entender as profundezas da viagem no tempo, precisamos fazer a pergunta mais fundamental: o que é a realidade do tempo? Existe uma corrente de pensamento na filosofia e na física chamada presentismo. É uma ideia que, em sua essência, é incrivelmente simples e intuitiva. O presentismo diz que a única coisa que é real, a única coisa que verdadeiramente existe, é o presente, o agora. O passado, segundo essa visão, não é um lugar. Ele se foi, ele existiu, mas não existe mais. Tudo o que resta dele são suas consequências, as memórias em nossas mentes, as ruínas de prédios antigos, os fósseis na terra. São os rastros, a cinza de um fogo que já se apagou. Da mesma forma, o futuro também não existe. Ele é pura potencialidade, uma tela em branco, uma promessa ou uma ameaça que ainda não se concretizou. Se o presentismo estiver correto, então a viagem no tempo, seja para o passado ou para o futuro, é uma impossibilidade fundamental. Não se pode viajar para um lugar que não existe. Seria como tentar navegar para o oeste a partir do Polo Norte. Não há um lá para onde ir. A viagem no tempo seria um conceito tão sem sentido quanto um círculo quadrado. Essa visão ressoa com a nossa experiência diária. Sentimos o presente de forma vívida e real. O passado é uma lembrança nebulosa e o futuro uma ansiedade ou uma esperança. Vivemos nossas vidas no fio da navalha do agora. No entanto, essa ideia confortável entra em conflito direto com muito do que a física moderna, especialmente a teoria da relatividade de Einstein, nos diz sobre o universo. Como vimos, a relatividade nos mostra que o tempo é relativo. Duas pessoas se movendo em velocidades diferentes experimentarão o tempo passar em ritmos diferentes. Isso leva a uma conclusão muito estranha. Se o seu agora e o meu agora podem não ser o mesmo, dependendo de como estamos nos movendo, então como pode haver um único presente universal que seja o único momento real? Isso nos leva a uma visão alternativa, muito mais bizarra e contraintuitiva, conhecida como eternalismo, ou, mais popularmente, a teoria do universo em bloco. Imagine que o tempo não é um rio, mas um bloco sólido, um pão de forma. Cada fatia desse pão é um momento no tempo. A fatia onde os dinossauros caminhavam pela terra está em uma ponta. A fatia onde você está ouvindo estas palavras está em algum lugar no meio. E as fatias de um futuro distante, com cidades voadoras ou planetas colonizados, estão na outra ponta.
De acordo com a teoria do universo em bloco, todas essas fatias existem simultaneamente. O passado, o presente e o futuro são todos igualmente reais. Os dinossauros não deixaram de existir. Nesse modelo, eles ainda existem na fatia de tempo deles. O seu futuro eu, lendo um livro ou caminhando em um parque daqui a 10 anos, também já existe na fatia de tempo dele. Nossa consciência, nessa visão, é como um foco de luz se movendo ao longo das fatias do pão. Nós experimentamos uma fatia de cada vez, em uma sequência ordenada, e isso cria em nós a ilusão poderosa de que o tempo está passando, de que o passado se foi e o futuro ainda não chegou. Mas, na realidade, tudo já está lá. O universo inteiro, do Big Bang ao seu fim eventual, existe como um bloco quadridimensional, um objeto estático no qual estamos imersos. Se o universo em bloco for a descrição correta da realidade, então a viagem no tempo se torna, mais uma vez, teoricamente possível. O passado e o futuro são lugares reais. Viajar no tempo não seria mais uma questão de reverter um fluxo, mas de encontrar uma maneira de pular de uma fatia do bloco para outra. Seria mais parecido com a teleportação do que com uma viagem convencional. Essa ideia, embora abra a porta para a viagem no tempo, vem com um custo filosófico imenso: o livre-arbítrio. Se o futuro já existe, se todas as suas ações, decisões e pensamentos futuros já estão gravados em uma fatia distante do bloco de tempo, o que isso significa para as suas escolhas? A sensação que você tem agora de que pode escolher o que vai jantar hoje à noite ou se vai continuar ouvindo esta narração seria apenas uma ilusão. Você sente que está escolhendo, mas na verdade está apenas desempenhando um papel em um roteiro que já foi escrito do começo ao fim. Cada palavra que você dirá, cada caminho que você tomará, já faz parte da estrutura estática do universo. Seríamos como personagens em um filme. Para os personagens, a história parece se desenrolar em tempo real, cheia de suspense e escolhas. Mas para nós, que assistimos ao filme, sabemos que o final já está gravado no disco. Essa é talvez a consequência mais perturbadora de todas as teorias sobre o tempo. A ideia de que nossa liberdade, nossa capacidade de moldar nosso próprio destino, possa ser uma miragem. Alguns filósofos e físicos tentam reconciliar as duas coisas. Eles argumentam que, embora o bloco de tempo possa existir, são as nossas escolhas, feitas no nosso presente, subjetivo, que determinam a forma que esse bloco assume. Nossas escolhas são o cinzel que esculpe a estátua do tempo. Mas a tensão entre um futuro que já existe e um presente onde fazemos escolhas livres permanece como um dos maiores mistérios não resolvidos do pensamento humano. Além dessas grandes teorias cósmicas, há também o nosso relacionamento pessoal e psicológico com o tempo, que é igualmente estranho e flexível. Por que o tempo parece acelerar à medida que envelhecemos? A frase "o ano passou voando" é rara na boca de uma criança, mas quase um mantra para um adulto. A neurociência tem algumas pistas. Para uma criança de 5 anos, um ano representa 20% de toda a sua vida. Para uma pessoa de 50 anos, um ano é apenas 2% de sua vida. A percepção da duração é relativa à quantidade de vida que já vivemos. Além disso, nossos cérebros são programados para prestar mais atenção a experiências novas. A infância e a juventude são cheias de primeiras vezes. O primeiro dia de aula, o primeiro beijo, a primeira viagem. O cérebro está constantemente processando e armazenando novas informações, o que faz com que esses períodos pareçam mais longos e mais ricos em retrospecto. À medida que envelhecemos, entramos em rotinas. Os dias, semanas e meses se tornam mais previsíveis e nosso cérebro processa essas informações familiares com mais eficiência, usando menos energia. O resultado?
a percepção de que o tempo está escorrendo por entre nossos dedos. Por outro lado, em momentos de extremo perigo ou choque, o tempo parece se esticar, quase parar. Pessoas que sofreram acidentes de carro frequentemente relatam ter visto o evento se desenrolar em câmera lenta. Isso não significa que o tempo realmente desacelerou. O que acontece é que, em uma situação de vida ou morte, uma parte do nosso cérebro chamada amígdala entra em ação, sequestrando os recursos do cérebro para focar intensamente na ameaça. O cérebro começa a gravar memórias muito mais densas e detalhadas do que o normal. Quando você acessa essa memória mais tarde, há tanta informação armazenada naquele curto intervalo que sua mente a interpreta como um período de tempo mais longo. É uma espécie de truque da mente, uma máquina do tempo biológica projetada para nos ajudar a sobreviver. Isso nos mostra que, mesmo sem buracos de minhoca ou naves supervelozes, nossa experiência do tempo está longe de ser constante. Ela é moldada por nossa biologia, nossa psicologia e nossas emoções. Nós esticamos e comprimimos o tempo em nossas mentes todos os dias. Talvez a verdadeira natureza do tempo não seja encontrada apenas em equações cósmicas, mas também na maneira como o sentimos. Então, aqui estamos, suspensos entre duas visões de mundo. De um lado, o presentismo, um universo onde apenas o agora é real, tornando a viagem no tempo uma fantasia impossível. De outro, o universo em bloco, uma realidade quadridimensional, onde tudo o que já aconteceu e tudo o que acontecerá existe para sempre, tornando a viagem no tempo uma possibilidade teórica, mas talvez ao custo de nossa liberdade. Qual dessas visões está correta? Somos criadores de nosso futuro, momento a momento, em uma tela em branco? Ou somos leitores de um livro já escrito, virando as páginas uma de cada vez? A resposta a essa pergunta define não apenas a possibilidade de construir uma máquina do tempo, mas também o próprio significado de nossa existência. Nossa jornada até agora nos levou por um labirinto. Começamos com a física, que nos permite sonhar com o futuro. Mergulhamos nos paradoxos que nos proíbem de reescrever o passado e questionamos a própria natureza do tempo, perguntando se ele é um momento fugaz ou um bloco eterno. Mas se aceitarmos a ideia mais fantástica, a de que o tempo é um vasto panorama, um universo em bloco, onde cada momento existe simultaneamente, então somos forçados a fazer a próxima pergunta: quão vasto é esse panorama? Ele tem fronteiras? Se um viajante do tempo pudesse ir a qualquer lugar, ele poderia visitar a primeira página da história? Ou pular para o final e ler a última palavra? Poderíamos viajar até o nascimento do próprio tempo ou testemunhar seu último suspiro. Vamos apontar nossa máquina do tempo imaginária para a direção mais desafiadora. O passado absoluto, o ponto zero, o começo de tudo, o Big Bang. A nossa imagem popular do Big Bang é a de uma explosão cósmica em um espaço vazio. Mas isso não está correto. Não foi uma explosão no espaço, foi a explosão do espaço e do tempo. Antes do Big Bang, não havia um antes. Não havia um palco escuro esperando o show começar. O palco, os atores e o próprio tempo foram criados naquele instante primordial, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Tentar viajar para um momento antes do Big Bang seria como tentar ir para um lugar ao norte do Polo Norte. É um conceito que não tem significado. Então, um viajante do tempo poderia, em teoria, programar sua máquina para chegar um segundo, um microsegundo, um nanosegundo após o início de tudo? À medida que nos aproximamos desse ponto zero, o universo se torna um lugar cada vez mais estranho e hostil. Todo o universo que conhecemos hoje, com seus bilhões de galáxias, estava comprimido em um ponto de densidade e temperatura quase infinitas. As próprias leis da física, como as conhecemos, começam a se desfazer. A teoria da relatividade de Einstein,
Nosso melhor guia para a gravidade e o espaço-tempo simplesmente para de funcionar nessas condições extremas. Os cientistas chamam esse ponto de singularidade. É um muro, uma fronteira não apenas para a nossa tecnologia, mas para a nossa compreensão. Um viajante que tentasse alcançar a singularidade do Big Bang enfrentaria uma barreira de energia inimaginável. Ele seria incinerado por um plasma de partículas elementares a trilhões de graus. Mas mesmo que pudesse sobreviver, o que ele encontraria? Ele chegaria a um ponto onde a dimensão que ele usa para viajar, o tempo, deixa de existir como a conhecemos. Sua máquina, que navega pelo espaço-tempo, chegaria à beira do nada, ao ponto onde o próprio tecido da realidade se dissolve. Seria o fim da jornada, uma viagem só de ida para o desaparecimento. A origem do tempo parece ser guardada por um véu impenetrável. Um segredo que o universo não está disposto a revelar. Agora, vamos virar nossa máquina na outra direção. Vamos viajar para o futuro, não apenas para o próximo século ou milênio, mas para o fim absoluto. O que espera por nós no crepúsculo do universo? A cosmologia moderna, baseada na segunda lei da termodinâmica, pinta um quadro solene e melancólico. Essa lei nos diz que a entropia, a medida da desordem em um sistema, sempre tende a aumentar. Um castelo de areia eventualmente se desfaz. Uma xícara de café quente sempre esfria. O universo como um todo segue a mesma regra. Ele está constantemente se movendo de um estado de ordem para um estado de desordem. O que isso significa na prática? Daqui a trilhões de anos, muito depois que nosso Sol e todas as estrelas que vemos no céu já tiverem se apagado, o universo continuará a se expandir e a esfriar. As últimas estrelas anãs brancas se apagarão, mergulhando o cosmos em uma escuridão quase total. As galáxias se dissolverão e os planetas serão ejetados para o vazio. Os únicos objetos que restarão serão os buracos negros, mas nem mesmo eles são eternos. De acordo com uma teoria de Stephen Hawking, os buracos negros evaporam lentamente ao longo de períodos de tempo incompreensivelmente longos, emitindo uma forma de radiação. Em um futuro tão distante que os números perdem o sentido, o último buraco negro evaporará. O que sobrará? Um universo vasto, frio e quase vazio. Um banho fino e uniforme de partículas subatômicas e radiação, espalhadas por distâncias imensas. A temperatura estará apenas uma fração de grau acima do zero absoluto. Nesse estado, que os físicos chamam de morte térmica do universo, nada mais pode acontecer. Toda a energia estará tão uniformemente distribuída que não haverá mais fluxo, não haverá mais processos. A formação de estrelas, a química, a vida, o pensamento, tudo o que torna o universo interessante, será impossível. O tempo, que medimos pela sucessão de eventos, perderia o seu significado. A flecha do tempo não teria mais para onde apontar. Seria o silêncio final. Um viajante que chegasse a essa era final encontraria a paisagem mais desoladora que se pode imaginar. Uma escuridão eterna, um frio absoluto e uma solidão cósmica. Não haveria nada para ver, nada para fazer, nenhum lugar para ir. Seria a prova definitiva de que todas as histórias, inclusive a do universo, têm um fim. Contemplar esse fim levanta uma questão profunda. O conhecimento desse final inevitável tira o sentido de tudo o que acontece no meio? Ou, pelo contrário, torna o nosso presente quente, vibrante e caótico ainda mais precioso? Saber que o show vai acabar torna a performance de agora ainda mais bela e significativa. Entre o muro de fogo do começo e o deserto de gelo do fim, a física teórica ainda esconde outras possibilidades exóticas. Alguns físicos especulam sobre a existência de cordas cósmicas. Elas seriam defeitos no tecido do espaço-tempo, resquícios do Big Bang.
São objetos hipotéticos, incrivelmente finos, mas com uma densidade e uma tensão gravitacional colossais. A teoria sugere que se duas dessas cordas passassem uma pela outra em alta velocidade, elas poderiam distorcer o espaço-tempo de uma forma tão violenta que criariam o que os físicos chamam de curvas de tempo fechadas. Essencialmente, seriam atalhos no tempo, caminhos que levariam de volta ao passado. É uma ideia altamente especulativa, mas mostra que o universo pode ter mecanismos para a viagem no tempo que são muito mais estranhos do que os buracos de minhoca. Diante de todas essas possibilidades que parecem levar a paradoxos, buracos de minhoca, cordas cósmicas, o famoso físico Stephen Hawking propôs uma ideia elegante, quase poética: a conjectura de proteção da cronologia. Hawking achava a ideia de paradoxos logicamente ofensiva. Ele acreditava que as próprias leis da física devem proibir a viagem ao passado em escala macroscópica. Sua conjectura sugere que, sempre que tentarmos construir uma máquina do tempo, algo dará errado. Por exemplo, ao tentar abrir a boca de um buraco de minhoca para o passado, um laço de retorno de radiação e energia se formaria. Essa energia se amplificaria infinitamente, criando uma instabilidade tão violenta que destruiria o túnel antes que qualquer pessoa ou objeto pudesse atravessá-lo, para criar um paradoxo. Seria como se o universo tivesse um sistema de segurança embutido, uma polícia do tempo que impede que a lei de causa e efeito seja violada. Essa conjectura nos deixa em um lugar fascinante. As leis da física, por um lado, parecem nos mostrar as receitas teóricas para construir uma máquina do tempo. Por outro, elas parecem ter mecanismos de autoproteção para garantir que essas receitas nunca funcionem na prática. É como se o universo estivesse brincando conosco, nos mostrando um brinquedo incrível, mas mantendo-o para sempre fora do nosso alcance. Assim, nossa exploração nos leva das esperanças humanas aos limites cósmicos. O desejo de viajar no tempo é, em última análise, um desejo de transcender nossa própria mortalidade, de entender nosso lugar na grande narrativa do cosmos. Desde a parede intransponível do início até o silêncio desolador do fim, essa narrativa é vasta e impressionante. A questão que permanece é se somos destinados a ser apenas os leitores dessa história, passando as páginas em uma ordem fixa, ou se, em algum lugar escondido nas leis do universo, existe a possibilidade de nos tornarmos seus editores. A resposta, por enquanto, está perdida no tempo. Chegamos ao final de nossa longa jornada. Juntos, viajamos nos feixes de luz de Einstein para vislumbrar um futuro distante. Enfrentamos os nós lógicos e os paradoxos que guardam zelosamente as portas do passado. Escutamos os sussurros de viajantes do tempo em mitos modernos e lendas da internet. Questionamos a própria essência do tempo, imaginando-o como um momento fugaz ou como um bloco eterno de realidade. E, por fim, nos aventuramos até as fronteiras últimas da existência, encarando a parede de fogo do Big Bang e o silêncio gelado do fim de tudo. Foi uma viagem não apenas pelas teorias da física, mas pelos corredores da nossa própria imaginação. Um reflexo do nosso desejo mais profundo de escapar das amarras de nossa própria e única linha do tempo. E agora, depois de tudo isso, onde ficamos? A máquina do tempo física, aquela feita de metal e energia exótica, permanece um sonho distante, talvez para sempre trancada pelas próprias leis do universo que nos permitiram sonhar com ela. A conjectura de proteção da cronologia de Hawking paira sobre nós como um grande talvez. A ideia de que o universo é inteligente demais para nos deixar quebrar suas regras mais fundamentais. A viagem no tempo, no sentido literal, pode ser para sempre o material da ficção.
Mas talvez, ao longo de toda essa busca por uma máquina externa, tenhamos deixado de notar as máquinas do tempo que já possuímos. Máquinas que usamos todos os dias, que não exigem energia infinita ou buracos de minhoca, mas que são, à sua maneira, igualmente poderosas e misteriosas. A primeira dessas máquinas é a memória. Pense nela. A memória é a nossa única maneira de viajar para o passado. Não é uma máquina perfeita, é claro. Ela não nos transporta fisicamente. Não podemos alterar os eventos. As imagens que ela nos mostra podem ser distorcidas, desbotadas pelo tempo, editadas por nossas próprias emoções e desejos. Detalhes se perdem, rostos se confundem. Às vezes, ela nos prega peças, criando lembranças de coisas que nunca aconteceram. Mas, apesar de suas falhas, ela nos permite reviver. Com ela, podemos sentir o calor de um abraço que já se foi. Podemos ouvir a risada de um amigo que não está mais aqui. Podemos revisitar os erros que cometemos, não para mudá-los, mas para extrair deles as lições que nos moldaram. Podemos caminhar pelas ruas de nossa infância, sentir o gosto de uma comida que nossa avó fazia, lembrar da sensação de uma conquista ou da dor de uma perda. Cada vez que fechamos os olhos e nos lembramos de algo, estamos ativando essa máquina. Estamos viajando de volta, trazendo um fragmento do passado para o nosso presente. É a nossa forma pessoal e intransferível de garantir que nada e ninguém seja verdadeiramente esquecido. Se a memória é a nossa máquina para o passado, a imaginação é a nossa máquina para o futuro. A imaginação nos permite construir mundos que ainda não existem. Ela nos permite sonhar, estabelecer metas, fazer planos. Quando você se imagina em um novo emprego, em uma nova casa ou aprendendo uma nova habilidade, você está viajando para um futuro em potencial. Você está explorando uma das muitas linhas do tempo possíveis que se estendem à sua frente. Essa viagem não é passiva, ela é ativa. Os futuros que construímos em nossas mentes podem se tornar os projetos para o futuro que construiremos na realidade. A esperança é o combustível dessa máquina. Ela nos permite navegar pelos desafios do presente, mantendo os olhos em um destino que nós mesmos criamos. Um arquiteto que projeta um prédio está viajando para o futuro, para um tempo em que aquele prédio já existe. Um estudante que passa noites em claro estudando está viajando para um futuro onde ele possui o conhecimento e as oportunidades que busca. Cada ato de criação, cada plano, cada sonho é um ato de viagem no tempo. E onde fica o controle dessas duas máquinas? Onde é o único lugar em que podemos usar as lições do passado fornecidas pela memória e os projetos para o futuro fornecidos pela imaginação? Fica exatamente aqui. Agora, o presente é a cabine de comando. É o único ponto no tempo onde temos agência, onde podemos agir. Ficar preso na máquina da memória, revivendo incessantemente as glórias ou os traumas do passado, é como deixar a nave à deriva, olhando apenas para o rastro que ela deixou na água. Da mesma forma, viver exclusivamente na máquina da imaginação, sonhando com um futuro que nunca chega sem agir no presente, é como olhar para um mapa sem nunca dar o primeiro passo. O grande desafio da vida, talvez, seja aprender a equilibrar essas duas viagens. É visitar o passado para aprender, visitar o futuro para se inspirar, mas viver, agir e amar no presente, porque o agora é o único lugar onde a realidade acontece. Talvez então a lição final de nossa exploração não seja sobre física, mas sobre perspectiva. O tempo, que parece ser nosso carcereiro, é também a tela na qual pintamos nossas vidas. A sua passagem inevitável que nos assusta é também o que dá valor a cada momento. Se tivéssemos todo o tempo do mundo, se pudéssemos reviver cada segundo e corrigir cada erro, será que os momentos de alegria teriam o mesmo brilho? Será que as nossas escolhas teriam o mesmo peso?
A beleza de um pôr do sol está, em parte, no fato de que ele não dura para sempre. A preciosidade de uma vida está no fato de que ela é finita. Nós começamos esta jornada com uma fantasia, a de controlar a correnteza do tempo. E terminamos com uma realização, a de que talvez a maior sabedoria seja aprender a navegar nela. Aprender a usar o passado como um leme para nos guiar, o futuro como uma estrela para nos orientar, mas a remar com toda a nossa força no momento presente. A grande aventura não é quebrar as leis do tempo, mas viver plenamente dentro delas. O maior dos mistérios não é se um dia construiremos uma máquina do tempo, mas se aprenderemos a apreciar a viagem que já estamos fazendo, segundo a segundo, nesta jornada extraordinária e irrepetível. E agora, para você que nos acompanhou até aqui, fica uma última pergunta. Se você tivesse uma máquina do tempo com o direito a fazer uma única viagem, apenas uma, você iria para o passado ou para o futuro? Deixe sua resposta nos comentários.